E agora eu convido todos vocês a conferirem o nosso último painel, que assim como todos os outros nesses 3 dias de evento, conta com um super time. E o tema vai ser o Congresso Nacional e o Sistema de Saúde. E é claro, você pode participar mandando a sua mensagem no WhatsApp. Como fazer isso? É só acionar esse QR Code aqui no cantinho da tela direita e aí você vai ter acesso à nossa equipe de produção e pode mandar a sua pergunta para fazer parte desse bate-papo. E agora eu convido os painelistas, o senador Nelsinho Trade, deputado federal Pedro Westphalen, a participação também do doutor Breno Monteiro, nosso presidente, vai estar nesse painel, doutor George Trigueiro, presidente da ENAES, e, é claro, o nosso mediador, doutor Josier Vilar, presidente da iniciativa FIS, que é o nosso mediador e é para quem eu passo a bola nesse momento. Boa noite, doutor Josier. Muito boa noite a todas, a todos que nos ouvem, que nos veem, nesse evento promovido pela FENAES, de muita relevância para o setor saúde. Eu agradeço a presença ilustre do senador Nelsinho Trade, senador pelo Mato Grosso do Sul, a presença do deputado federal Pedro Westphalen, representante do Rio Grande do Sul, a presença como debatedor do doutor Breno Monteiro, presidente da FENAES, a presença do doutor George Trigueiro, também como debatedor, presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco e diretor da FENAES, a quem eu saúdo de imediato, agradecendo por essa discussão sobre o Congresso Nacional e o Sistema de Saúde brasileiro. Eu vou fazer uma pequena introdução, antes de passar a palavra aos 2 parlamentares, que são as celebridades do nosso evento hoje. É óbvio que o nosso sistema de saúde brasileiro ele tem que ser revisitado. Essa pandemia que nós estamos vivendo e que estamos sofrendo mostrou o Brasil profundo, como ele é verdadeiro, como ele existe, como muita gente não o conhecia, e a relevância do sistema de saúde na solução, no encaminhamento, no combate aos problemas sanitários que o Brasil tem de muito tempo. Eu sei que, recentemente, o Congresso Nacional já aprovou a lei que vai, já aprovou e ainda já está para ser promulgada, provavelmente assim será, apesar de alguns vetos, da lei do saneamento básico. Eu tenho o sentimento que, se nós conseguirmos que essa lei do saneamento básico no Brasil, ela de fato seja implementada como está prevista na lei aprovada pelo Congresso e já devolvida com alguns vetos pela Presidência da República, se conseguirmos avançar com isso, será uma conquista civilizatória muito grande. Porque nós vimos agora, recente, nessa nossa pandemia, que todos sofrem, estamos sofrendo ainda, que uma das recomendações iniciais foi lavar as mãos regularmente. Só que um percentual muito grande da população brasileira não tem água limpa em casa para lavar as mãos. Então, essa lei do saneamento permitirá que a água potável e o esgoto tratado esteja disponível para a população brasileira em até 13 anos, segundo estabelece esse novo marco regulatório do saneamento no Brasil. Eu parabenizo aos congressistas Pedro Westphalen e ao senador Nelson Trade pela condução desse processo dentro do Congresso Nacional. Talvez seja a maior conquista civilizatória para o Brasil no século XXI, esse marco regulatório do saneamento para a população brasileira. Isso vai fazer toda a diferença do mundo para a saúde no nosso país. E é dentro desse contexto de discutir a saúde brasileira, no sensu lato, não somente a assistência médico-hospitalar, mas todo esse conjunto de coisas que fazem com que a qualidade de vida de uma população seja considerada de
alto nível, ou pelo menos um nível civilizatoriamente aceitável, não é razoável que o Brasil, uma potência econômica no mundo, ainda tenha 40% da sua população sem água tratada, 60% sem esgoto tratado. Não é razoável que isto seja aceitável em pleno século XXI. Mas não é sobre o marco regulatório que nós vamos discutir hoje. É sobre a visão dos congressistas, o que precisa ser mudado, o que essa epidemia nos revelou de fragilidades no sistema público e no sistema privado. O que nós podemos melhorar para que possamos cumprir aquilo que a Constituição brasileira determina de universalidade de acesso e de integralidade de cuidado a 100% da população brasileira. Muito boa noite, senador Nelsinho Tradi. Muito boa noite, deputado Pedro Westphalen. Vamos começar pelo senador Nelsinho Tradi, as suas primeiros 20 minutos de discussão e de apresentação, e depois do deputado Pedro Westphalen, nós passaremos para uma sessão de perguntas nesse último painel do nosso congresso da FENAESC, que eu fico muito honrado de estar aqui moderando. Muito obrigado, senador Nelsinho Tradi. Boa noite, doutor Josier Vilar, é um prazer receber essas palavras. Quero cumprimentar aqui também o doutor Jorge Trigueiro, cumprimentar aqui o doutor Breno, cumprimentar a nossa moderadora, Amanda Campelo, nosso colega congressista, deputado Pedro Westphalen. Como médico e senador da República, além de, infelizmente e consequentemente, felizmente, ter entrado no meu currículo, ter sido vítima do Covid-19 e, graças a Deus, superado, venho acompanhando a drástica mudança que estamos vivendo desde o surgimento da pandemia na virada de 19 para 20. O espalhamento geográfico dessa pandemia veio mostrando, através dos países por quais ela passou, um modelo, um exemplo de como deveríamos enfrentar idealmente o problema que está no nosso meio. Muitas das sugestões legislativas discutidas no Congresso Nacional tomaram como base ações empreendidas por outras nações, que tiveram que lidar com a questão imediata da saúde do seu povo, assim como lastrear de alguma forma a continuidade da vida em sociedade. Porém, por mais medidas que a gente venha a implantar, por mais ações que a gente venha a desenvolver, por mais ideias geniais que brotam no contexto do colegiado, do parlamento e da sociedade civil organizada, se não tiver a disciplina da população, infelizmente, essas medidas vão ficar só no papel. Além das ações estritamente na área da saúde, aspectos econômicos e administrativos necessariamente tiveram de ser elencados e tratados como parte do conjunto de temas importantes para o enfrentamento da crise. Inúmeros tipos de documentos legislativos foram forjados no período, sendo o mais comum o projeto de lei, mas também as edições das medidas provisórias, projeto de lei complementar, PEC, dentre outros textos do instrumento do legislativo. Na saúde, basicamente, os créditos extraordinários da União, 28 bilhões, foram e estão sendo utilizados na aquisição de equipamentos de proteção individual, insumos hospitalares, máquinas de ventilação, kits para determinação de infectados, contratos temporários de pessoal na área da saúde e de leitos de UTI. Nesse cenário, o Congresso se movimentou de maneira ativa, adaptando-se rapidamente ao formato digital para a manutenção dos trabalhos e, principalmente, das votações dentro do requerimento e do isolamento e do confinamento
apresentado pelas autoridades sanitárias. Assim, a maioria dos textos foi aprovado pelo sistema de deliberação remota. Assim como estamos agora, participando do 9º Congresso Brasileiro da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde, FENAES, do painel Congresso Nacional e o Sistema de Saúde Brasileiro. A FENAES representa 21 sindicatos patronais no Brasil e o encontro é um evento sempre de grandes proporções e repercussão dentro do nosso meio. Nessa edição, naturalmente, o foco não poderia ser outro que não a pandemia. Das mais de 500 proposições trabalhadas, embora um bom número delas trate de temas que aparecem pontualmente, a frequência maior é de propostas que lidam com temas recorrentes. A improbidade administrativa, a destinação de fundos, a participação dos convênios, a duração das ações, a divulgação de dados relativos à pandemia, as alterações licitatórias, as responsabilizações criminais afeitas, os pagamentos previdenciários, as interrupções dos serviços públicos, as finanças, os créditos, as dívidas e assim por diante. Vou agora exemplificar e vou tentar colocar para vocês acompanharem melhor a apresentação. Eu elenquei alguns projetos importantes e vamos aqui numerá-los. A Lei Complementar 173 de 2020 estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que consiste na prestação de um auxílio financeiro no valor de 119 bilhões e 800 milhões, concedido aos estados, Distrito Federal e municípios para o combate à pandemia da Covid-19, sendo 60 bilhões dividido em 4 parcelas mensais, com 10 bilhões exclusivamente para ações de saúde e assistência social, 7 bilhões para os estados e 3 bilhões para os municípios, e 50 bilhões para uso livre, 30 bilhões para os estados e 20 bilhões para os municípios. O restante do valor total concedido decorre da suspensão das dívidas. Lei 14.006 de 2020 estabelece que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza a importação e a distribuição de medicamentos e equipamentos contra a Covid, já liberados para o uso no exterior no prazo de 72 horas. Lei 14.028, de 2020, torna válidas receitas de medicamentos sujeitos à prescrição e uso contínuo enquanto perdurarem as medidas de isolamento para contenção da pandemia da Covid. Porém, a extensão do prazo não vale para medicamentos de uso controlado. Lei 13.889, a telemedicina, permite o uso da tecnologia para a realização de atendimento médico sem necessidade de proximidade física com o paciente. Fizemos uma audiência pública nesse sentido, sem imaginar que tudo isso poderia estar acontecendo em outubro, se não me engano, de 2019, já antevendo que esse mecanismo é um mecanismo que não tem mais volta na nossa avaliação. O Brasil, pelo resultado dessa audiência pública, paz, meus senhores, está 30 anos atrasado em relação a determinados países que usam frequentemente já essa alternativa de acesso, não só dos pacientes, como também dos profissionais médicos. Projeto de Lei 4.117, de 2020, estabelece a obrigatoriedade de túneis, cabines ou pórticos de descontaminação nas entradas de espaços com potencial de grande aglomeração de pessoas. Consequentemente, foi aqui devidamente colocada o projeto do novo marco legal do saneamento. Também concordo com as palavras do orador que me antecedeu, no sentido de verificar a importância social desse avanço que o nosso país precisa ter.
Nós temos que virar essa página e realmente fazer valer a máxima de que cada dinheiro investido no saneamento, você economiza 4 vezes mais na saúde. A enumeração de todos esses projetos seria cansativa, mas garanto-lhes que o Congresso Nacional, e aqui represento o Senado, esteve atento a todas as reivindicações. Nós pautamos pela necessidade imposta pelo grave momento, procurando atender de maneira especial a área de saúde. Todo o projeto que chegava na mesa relacionado à Covid, à área da saúde, era priorizado, salvaguardando, como foi possível, a rigidez das instituições que foram lançadas em uma guerra sem par e muito desigual. Encerro essa fala louvando a participação dos profissionais de saúde, dos hospitais, que viabilizam de imediato o tratamento mais adequado aos gravemente atingidos pela doença. E todos aqueles que se bateram e ainda batem nos mais diversos frontes para trazer à normalidade o estado caótico que vivemos no Brasil. Antes de terminar, gostaria aqui de fazer um registro de uma saudação especial a todos os integrantes da área da saúde que enfrentaram essa questão de forma destemida, arriscando as suas próprias vidas para poder auxiliar o próximo. Eu pude ser uma testemunha viva disso. Eu fui o segundo caso de contaminação em Brasília e vi realmente de perto o cuidado que todos os profissionais da saúde tiveram para o meu pronto restabelecimento. Agradeço, então, mais uma vez a participação a mim concedida e estou à disposição para poder dar sequência no nosso seminário. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, senador Nelson Trade, o seu trabalho exaustivo e sempre persistente e presente no Senado Federal. E já de imediato, passo a palavra ao deputado federal Pedro Westphalen, do Rio Grande do Sul, para que possa também utilizar o seu tempo sobre o olhar da relevância, da importância e do papel do Congresso Nacional, olhando para o sistema de saúde brasileiro. Por favor, deputado Pedro Westphalen, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado, José Vilar. Parabéns pelas suas colocações iniciais a respeito do saneamento. A cada real investido no saneamento, nós poupamos R$4 em saúde. Sem dúvida nenhuma, é um tema que não pode ficar fora das nossas atenções em qualquer debate. Quero comentar a Nanda aí, que está nos coordenando. Um abraço especial ao senador Nelson Trade e muito bom vê-lo bem recuperado, a plena aí, contribuindo muito para o nosso país. Cumprimentar ao meu presidente, ao Breno, vi que ele também emagreceu, como eu emagreci bastante nessa pandemia, fruto das preocupações e de uma dieta muito grande, e ao Jorge lá em Recife, cumprimentaram pelo nono congresso da FENAES, realmente com temas da mais alta relevância. Eu vou por um outro caminho. Eu acho que o Congresso Nacional, a Câmara Federal e o Senado responderam muito bem nessa pandemia, de maneira muito pronta. Nós temos respostas que a sociedade precisava e tinha. Na realidade, a pandemia pegou o mundo de surpresa e nós fomos aprendendo a lidar com essa doença, nós fomos aprendendo a lidar e manejar com essa patologia que colocou de joelhos o mundo inteiro, as principais potências, e no Brasil não foi diferente. O Brasil é um país de dimensões continentais, mas nessa pandemia ficou muito exposto, muito claro, primeiro, as diferenças regionais que existem no país, os vários Brasis dentro do Brasil, as diferenças das condições de atendimento na área da saúde nessas regiões, e a consequência, a recuperação ou não de pacientes por essas centralizações, no norte muito centralizado em Manaus, no sul centralizado. Então, nós tivemos a oportunidade de ver, essa pandemia nos mostrou realmente, em primeiro lugar, a importância do SUS no país. O Sistema Único de Saúde, que vai e se ramifica até mais longínqua localidade, mostrou também todas as suas deficiências. Não se faz saúde sem 4 pilares básicos, que é o acesso à saúde, a qualidade desse acesso, a gestão e o financiamento.
Mas nós podemos ver que nós temos um exército, tem 400 mil agentes de saúde, nós temos UPAs, UBSs, nós temos um quadro de hospitais filantrópicos, privados e públicos importantes, mas tivemos a oportunidade também, o país teve a oportunidade de ver como foi importante a saúde suplementar. 55% dos atendimentos foram a saúde suplementar, que complementa o SUS. E aí pode-se ver a qualidade dessa saúde suplementar também neste momento. E como essa interação ela é importante. Nos mostrou também o quanto essa saúde suplementar pode colaborar para que esse sistema se consolide. Nós podemos ver as deficiências da nossa indústria, em alguns casos, por exemplo, da produção de respiradores, que não tínhamos nenhum tipo de política pública nesse sentido, e quando foi para buscar os respiradores que faltavam, os Estados Unidos foi na China e encheu 2 navios, nos deixou sem nada. A dependência nossa, nacional, em alguns insumos básicos, passamos a questão de um mês atrás, um risco gravíssimo de termos leitos de UTI e não termos sedativos, nem anestésicos, nem relaxantes musculares para entubar os nossos pacientes, porque os medicamentos vinham da China ou da Índia. Então, são acontecimentos que nos mostraram o muito que nós podemos fazer e o muito que temos que fazer pelo país. O Congresso Nacional votou a PEC da guerra, o Congresso Nacional desengessou de maneira muito brilhante as atividades governamentais para que pudesse fazer o que tinha que ser feito, não sofrendo sanções por isso, liberou o orçamento para se investir no que tinha que se investir. O governo federal investiu 1,3 trilhão de reais em programas sociais, na área da saúde. Nós podemos fazer leis importantes, eu mesmo, de minha autoria, 2 leis da mais alta importância, a Lei 3.992, vindo do PL 805, que fez com que os hospitais contratualizados com o Sistema Único de Saúde recebessem integralmente o contratualizado, mesmo não cumprindo as metas qualitativas e quantitativas. Ou seja, para quem está nos escutando que não é do ramo, se o hospital de Recife tem 2 milhões de contrato, ele tem que executar lá 500 tomografias, 6 cirurgias neurológicas, 6 oftalmológicas, tem um contrato com metas a serem atingidas. No começo da patologia, era para ficar em casa, foram proibidos procedimentos eletivos. Nenhum desses estabelecimentos, aí vai laboratórios, hospitais, clínicas e a paz, não atingiriam as metas, mas tem o custo fixo. E chegaria um momento que o desemprego seria eminente. Foi aprovado esse projeto, 4 meses, até julho, se esperava que a pandemia durasse 4 meses, e isso praticamente estabilizou mais de 2.000 instituições hospitalares no país. No país. Fizemos outra lei agora, 3058, negociada, brigada, para estender por mais 3 meses esse projeto. E isso aconteceu e aprovamos na Câmara e no Senado, numa articulação política muito bem feita, sem emendas no Senado, as 2 leis. Essa segunda está para a sanção do presidente Bolsonaro, deverá ser sancionado na semana que vem. Mas isso foi articulado, e aí vem a importância da dona Ferrarese pelas entidades representativas dos segmentos, as entidades sindicais, associativas, que passaram a participar efetivamente do que acontece no Congresso Nacional, que é por lá que passam todas essas formatações de avanços, que causam avanços ou recuo na sociedade da saúde, da área da saúde. A construção disso foi colocando a Federação Brasileira de Hospitais, a CN Saúde, do presidente Breno, a CMB e também a ANAP, as 4 representações. Mas conseguimos fazer que todo esse segmento da saúde conversasse. E aí coloco operadoras, coloco também distribuidoras, coloco toda a indústria, todo o processo de importação e exportação de medicamentos, e muitas legislações foram feitas, e muitas haverão de ser feitas ainda, em cima de um entendimento que a saúde ficou claríssimo nessa pandemia, que é o 2º maior empregador do país. Depois do setor primário, o Brasil, que é a fazenda do mundo, quem mais emprega é a saúde. E na saúde os hospitais. E que aumentaram o número de empregos agora.
mas que não tinha essa visão sobre ela. Ela é tão significativa para o país, a saúde, que ela representa entre 9,5% e 10% do PIB nacional. Um exemplo para quem está nos assistindo, que não é do ramo, o aeroporto de Guarulhos, de São Paulo, é o principal aeroporto de cargas do Brasil, pois 50% das cargas do aeroporto de Guarulhos são relativas a alguma atividade da saúde. Veja bem como isso ficou exposto. E agora vem as reformas. Vem a reforma tributária. Esse segmento tem que ter um olhar diferenciado. Ele precisa ter um olhar diferenciado. Por tudo isso que significa, como o setor primário precisa ter um olhar diferenciado. Então, essas questões, a pandemia nos oportunizou tornar isso muito transparente para o Brasil inteiro. E nós podemos colaborar muito. Eu faço parte da Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus e tive a oportunidade também de fazer 3 frentes parlamentares. Nessa Comissão Externa, nós tivemos, nessa semana, a 86ª reunião, é a comissão que funciona permanentemente, 3 vezes por semana, pelo menos com 2 reuniões diárias nesses 3 dias, e aí nós avançamos muito, desengessamos o país. Um dos grandes cancros nacionais é a burocracia nacional. Em muitas questões nós conseguimos fazer com que fossem desburocratizadas. Veja bem como nós temos que avançar nesse país. Logo que entrei, eu vi que o Brasil estava passando por um problema de não atingir os níveis de vacinação adequados. No Programa Nacional de Imunização, PNI, melhor do mundo, mais completo do mundo, gratuito. Hoje nós temos vacinas para crianças, jovens, adultos e velhos, nas prateleiras, na geladeira, mas que não estão sendo acessados. Nós só tínhamos uma vacina, o BCG, que atingia os níveis de satisfação, que é 95%. Aí eu fui no grupo de trabalho e resultou numa frente parlamentar de imunização. E aí nós podemos ver quais são as causas que estão fazendo que isso aconteça. Fake news, grupos antivacinais, falta de propaganda, a própria qualidade do programa relaxou pais e mães, e nós produzimos uma porção de legislações para que isso aumente. Fizemos uma frente parlamentar de doenças pulmonares raras e uma frente parlamentar MedTech, que é a frente parlamentar da saúde 4.0. A tecnologia, ela precisa chegar à saúde, precisa chegar à ponta. O Nelson falou em telemedicina, isso não tem volta. Isso são questões que vão avançar em muito. Nós temos a terapia gênica. Nós vamos tratar o gene. Isso tem que chegar mas tem que chegar na ponta para que seja usado pelo cidadão mais desvalido. Nós temos a cirurgia robótica, isso está acontecendo já. Então, esses instrumentos todos vieram à tona nessa pandemia. E se pode fazer, sim, nesse momento, a regulamentação disso com qualidade. A telemedicina, se não tiver uma regulamentação e uma participação dos segmentos, aí eu quero louvar aí o Breno Monteiro, a presidente da CNS, que foi muito proativo. Se não fosse a articulação dos nossos segmentos representativos, e eu sou fundador da Confederação Nacional de Saúde, sou vice-presidente dela, nós não teríamos avançado no parlamento, que é lá que as coisas acontecem, quer queira, quer não queira. Lá nós bradamos do microfone as nossas vozes em defesa da sociedade. E aí vem a importância da entidade associativa nesse processo. Uma lei da Carmen Zanotto, que eu fui coautor dela, que desengessou o orçamento de verbas contingenciadas, tanto nos fundos municipais de saúde como no Fundo Estadual de Saúde. Por exemplo, se tem uma verba para uma UPA aqui na minha cidade, que é Cruz Alta, essa verba não foi usada, ela não podia ser usada no outro sentido. Sabe o que significou isso aí? 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. Isso pode ser usado pelos municípios, pelo Estado, na pandemia, evidentemente, porque nós, quando começamos essa guerra, nós fomos para a trincheira de frente de estilingue. Aqui no Sul chama-se de bodoque, jogando pedra, sem EPI, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos auxiliares de enfermagem, e nós não tínhamos nada. Nós estávamos começando a nos organizar, embora o governo federal dispusesse, foi uma coisa que foi andando. E nós fomos fazer legislações importantes e vieram, e são 36 projetos que eu li aqui, não vou projetar todos eles, que o Congresso, o Senado e a Câmara Federal, de maneira muito pronta, agiram para que as coisas facilitassem. Então, alguns exemplos aqui, o Nelson citou alguns exemplos. Nós temos uma lei
eu fui relator, deputado Lizinho, que proíbe o Brasil de exportar, nesse momento, equipamentos que fazem falta no país para o combate do coronavírus, por exemplo, respirador, por exemplo, medicamentos, EPIs. Nós facilitamos a importação de equipamentos a certificados ou na Comunidade Comum Europeia, ou no FDA americano, ou na China, ou no Japão, onde vem certificados com qualidade. Então, a burocracia nos atrasou e nos atrasou muito. Nos atrasou imensamente nesse setor. Mas o Congresso pôde dar as respostas que a sociedade precisava, sem dúvida nenhuma. Temos muito a fazer ainda aí. Sem dúvida nenhuma, e vamos fazer. Hoje existe, tanto no Senado Federal como na Câmara Federal, pessoas que conhecem saúde. Ficou evidente que é preciso modificar essa relação de prestação de serviços. É fundamental. A dívida do setor hospitalar com a federação, e nós temos um projeto para tratar disso também, que eu vou fazer alusão a ele daqui um pouco mais, são 58 bilhões de reais, mas fruto de uma remuneração totalmente inadequada. Aí é o setor assistencial. A cada 100 reais você paga do procedimento do SUS, ele cobre 64 reais e o resto quem paga é o hospital, com movimentos sociais locais ou com outros planos de saúde, enfim, tem que complementar esse sistema. Nós fizemos o projeto de lei 5413, que vai permitir com que esses hospitais paguem as suas dívidas federais e tributos federais com serviço, 90%, aos moldes do que já foi feito com as universidades comunitárias. É um projeto que já está estudado pelo Tribunal de Contas da União, pela Fazenda, pelo Ministério da Saúde. Nós estamos, porque na pós-pandemia, vem um passivo muito grande de patologias que estão se acumulando. Nós estamos demorando para fazer o diagnóstico precoce do câncer. As pessoas não estão indo ao hospital. As pessoas não estão fazendo a sua revisão anual. Não estão cuidando do seu coração. Em relação às vacinas, nós temos 21 estados já com sarampo. Nós estamos na iminência de voltar a poliomielite no Brasil. Baixou muito o nosso grau de vacinação pela pandemia, pelo problema logístico nacional. Enfim, nós temos aí um desafio muito grande, mas temos uma oportunidade de construir um novo modelo com pessoas que conhecem, e aí vou para o setor privado de novo, vou para o setor complementar, que soube fazer, nesse momento, um esforço para mostrar o seu potencial e participar do atendimento de todos. Nessa recuperação desse projeto de lei, é para fazer com que todos os hospitais prestem serviço pelo SUS, recuperando as suas dívidas, consequente a essa remuneração totalmente inadequada, indevida e de maneira equivocada no nosso entendimento. Então, nós temos aí um trabalho pela frente muito grande, temos muito a avançar, as pessoas querem ajudar, podem ajudar, e a gente tem muito a contribuir nos parlamentos, no Parlamento Federal, no Senado, na Câmara, que não negou respostas que foram necessárias de maneira urgente nesse momento e nesse instante. Nesse também, e preciso falar, a necessidade de investimento em pesquisa no Brasil. Pesquisa, realmente se investe muito pouco no país. Nós precisamos fazer mais pesquisa, nós precisamos fazer com que haja mais ciência e tecnologia à disposição, são questões de segurança nacional. Eu diria o que aconteceu com os relaxantes musculares, com os anestésicos e com a falta de equipamentos, é uma questão de segurança nacional. O Brasil não pode ficar nessa dependência. Tem que ter essa globalização, evidente que tem, mas algumas questões nós precisamos ter domínio sobre isso. Algumas questões nós precisamos dominar sobre isso, nós não podemos ficar dependentes desses momentos aí. Mas eu acho que nós enfrentamos bem esse processo, lamento cada morte que aconteceu, nós aprendemos a trocar pneu do carro com o carro andando, foram mudando o conceito inicialmente da pandemia, do coronavírus, era que era uma doença pulmonar, eminentemente pulmonar, e esse era o conceito. Com o tempo foi se vendo que era uma doença inflamatória, uma coagulopatia, se mudou inclusive o modelo de medicação, a atitude em relação à precocidade do tratamento, cada um fazendo o seu protocolo, e as pessoas hoje estão morrendo menos do que antes, fruto dessa qualificação. Também me preocupou muito quando se massificou o número de UTIs,
Mas e o treinamento desse pessoal para manusear esses equipamentos? Se não fosse telemedicina, se não tivermos a telemedicina, não adianta fazer 1.900 UTI a mais, quem vai operar esse equipamento? Com que qualidade vai operar esse equipamento? E aí me preocupa também o revalida que foi feito de maneira, primeiro, qualificada e depois se abriu, e nós temos que nos preocupar com a qualidade dos nossos profissionais, sim. Porque hoje nós estamos sendo lançados no mercado nacional profissionais de todas as horas, de todas as áreas, inclua a saúde, credenciados pelo diploma, mas infelizmente incapacitados para o exercício da profissão. E na medicina isso aí leva o paciente para debaixo da terra. Então são preocupações que nós temos que ter com os nossos currículos, com as nossas escolas, com o Revalida, para que não tenhamos no futuro consequências muito graves. Mas o Brasil se mostrou preparado, a saúde suplementar preparada, se mostrou a importância do SUS e a importância que tem que ser dada ao SUS para que ele possa exercer toda essa diferença que fez. E pode ter certeza que aqui no país nós não tivemos mais mortes, porque nós temos o Sistema Único de Saúde realmente funcionando, apesar das dificuldades burocráticas que entravam muitas vezes, e até me questiono, será que falta dinheiro? Porque se investe bastante, mas se investe muito mal e muitas coisas ficam pelo caminho, não na finalística que é o objetivo final de todos nós. Afinal de contas, minhas considerações iniciais são essas, acho que falei até um pouco demais, mas eu vejo realmente que a pandemia nos deu uma oportunidade de ver a importância das entidades representativas, a importância da participação da sociedade na política e dizer que as coisas acontecem realmente são nos parlamentos municipais, estaduais e federais. E se a sociedade não participar, e se nós não nos posicionarmos, muitas vezes até de maneira antipática, mas necessário, como foi o reforma da Previdência, como vai ser a tributária, como vai ser a mais importante que eu vejo delas, que é administrativo, o custo do Brasil precisa diminuir, nós precisamos diminuir. Foi esse marco fundamental que eu abordasse no início, foi fundamental, nós aprovarmos isso, muita discussão, foi um grande passo. Então, nós estamos avançando. O Brasil está avançando, mas precisa consolidar muitas posições para poder se tornar aquela potência que tem. E temos grandes oportunidades. O Brasil, se tiver uma visão logística mundial, essa região sul, o Brasil inteiro, vai produzir alimentos e o mundo precisa se alimentar. E nós temos clima, temos água, temos capacidade para fazer isso aí. E se entendemos ainda a importância de juntar Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, realmente o mundo vai depender de nós nesse segmento. Considerações iniciais são essas aí. Muito bom, deputado Pedro Westphalen. O senhor fez uma excepcional viagem, um olhar geral sobre a situação, a relevância dos pontos que precisam ser destacados. É muito bom sabermos todos que temos parlamentares como o senador Nelson Trade e o deputado Pedro Westphalen no Congresso Nacional, porque a sensação que eu tenho, deputado, é que nós temos um problema que precisa ser superado. A população brasileira, no quesito saúde, tem uma grande dificuldade de acesso. Esse é o problema que nós temos que superar. Como garantir o acesso à população brasileira ao sistema público ou ao sistema privado? Isso não é o relevante discutir separação disso daí. Mas nós precisamos minimamente saber que o que incomoda a população brasileira no quesito saúde e no subitem assistência médico-hospitalar é a dificuldade de acesso que ela tem e que ficou demonstrado muito claramente nessa pandemia que vivemos, especialmente nas populações mais humildes, nas populações ribeirinhas, nas comunidades indígenas. O senhor abordou a questão da medicina digital, da medicina conectada, que é o modelo de telemedicina que se tenta implementar no Brasil a partir de tecnologias existentes, inúmeras tecnologias. Não faz sentido que nós estejamos ainda no século XX no embarque tecnológico que possa garantir o acesso
mínimo que seja, a toda a população brasileira, através das tecnologias existentes e, obviamente, que ela não é substitutiva do médico ou do profissional de saúde. Ela vem para complementar o que a gente faz, o que os médicos fazem, dar a este profissional de saúde, lá do interior da Amazônia, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Pará ou do Ceará, a mesmo grau de qualificação e capacitação de qualquer profissional de saúde do Brasil inteiro, através da inteligência artificial, dos algoritmos que possam suportá-lo nas tomadas de decisão. Eu o parabenizo pelo seu olhar moderno, inovador, do que precisa ser feito na saúde brasileira. E eu acho que o caminho que nós temos que caminhar é através do último ponto que o senhor abordou, que é a qualificação das pessoas. Elas é que fazem a diferença em tudo. São as pessoas bem qualificadas. Nós não conseguiremos sistemas de saúde ou sistemas... Nada. Médicos, bons serviços de saúde só existem com bons profissionais de saúde, fazendo uma entrega correta à população brasileira, que, ao fim e ao cabo, é por isso que nós estamos aqui discutindo. Os senhores representam a todos nós no Congresso Nacional. O olhar de todos nós é... O nosso cliente é a população. Nós precisamos olhar isso, essa desigualdade, essa assimetria que o senhor pontuou, essa coisa, um Brasil profundo e muito desigual e vários Brasis. Então, não é possível que a gente tenha uma solução única para um país tão continental, tão assimétrico e tão desigual. Mas, para não tomar mais o tempo dos senhores, com aquilo que os senhores são professores e mestres, eu passaria as perguntas já direcionadas. A primeira pergunta e o primeiro comentário do nosso presidente Breno Monteiro. Boa noite a todos, Josiel, obrigado pela sua moderação, sempre primorosa. Você que conduz essa plataforma que eu fiz, que tem trazido debates maravilhosos ao longo de vários anos, mas principalmente agora da pandemia. Hoje mesmo tivemos um painel sobre reforma tributária, tema importantíssimo para o setor saúde. Mas, Josiel, a minha ida para a Confederação, portanto, a Brasília, constantemente, associada a isso, a chegada do deputado Pedro Westphalen, que é nosso vice-presidente, ao Congresso Nacional, me deixou com um olhar muito claro. Tudo nesse país relacionado à saúde ou começa ou termina no Congresso Nacional. São naquelas duas casas, na Câmara e no Senado. Esse olhar de estar muito próximo a ele, muito próximo, que me deu essa certeza absoluta de que é lá que é a casa da discussão, é lá a casa que representa o cidadão. Então, o Congresso, quando nós pensamos no Congresso, todos os temas, desde o início, reforma tributária, Lei Geral de Proteção de Dados, telemedicina, tudo ou começa ou termina lá. Então, esse último painel aqui trazendo o senador Nelsinho Trade e o meu querido deputado Pedro Westphalen, é mais do que ouvi-los, é prestar uma homenagem, é o setor saúde prestar uma homenagem a esses dois parlamentares que têm este olhar peculiar com o setor saúde, que todas as vezes, o senador Nelsinho Trade, todas as vezes que a nossa equipe bateu a sua porta, nos escutou com carinho, ele tem esse viés de atender aos pleitos, de atender ao pleito da saúde, que é um dos temas mais importantes para o cidadão, é algo que afeta a todos os cidadãos de forma muito, muito aberta. Então, é nesse sentido. Então, o encerramento deste congresso é mais uma homenagem, eu volto a dizer, uma homenagem porque todo o nosso setor precisa reconhecer nesses parlamentares este olhar e esta visão de defesa do setor saúde. Esses seriam meus primeiros comentários, mas eu já passo, e aí tratando aí desses temas, senador Nelsinho, que um dos signatário de um manifesto na defesa de que o setor saúde tenha representante no Conselho Nacional de Proteção de Dados. Ele encaminhou para os órgãos, Casa Civil, Ministério, que o setor de saúde possa ter
um dos mais atingidos, o setor mais atingido, a saúde, que transita muitos dados privados e compartilha com operadoras, com a ANS, dados, e a gente precisa ter esse cuidado. O senador é ciente disso, e haverá que será criado o conselho, mas antes do conselho uma autoridade de proteção de dados. E essa autoridade, os membros, como os que vão para a Anvisa, os que vão para o INS, têm que ser primeiro sabatinados no Senado, naquela casa. Então, nos próximos dias, parece que haverá um esforço conjunto de sabatina de vários desses designados, inclusive da Autoridade de Proteção de Dados, que passarão pelo Senado. E eu queria ouvir dele o que se espera dessas pessoas, principalmente na questão técnica, com relação à autoridade da Lei de Proteção de Dados. Muito obrigado, Breno, pelas colocações. Realmente, você está antenado. Na semana do dia 21 até o dia 25, ela foi tirada justamente para poder esgotar as sabatinas das autoridades, não só relativas à nossa comissão, que é a Comissão de Relações Exteriores. Para vocês terem uma ideia, com essa pandemia, 35 movimentações que são rotineiras na carreira de diplomata estão paralisadas. Não pelo fato de não poder prosseguir a sabatina, mas pela questão de não ter se achado um mecanismo seguro para se fazer a votação secreta dessas autoridades, vez que elas só podem serem aprovadas pela comissão e pelo plenário do Senado com a votação secreta. Na terça-feira, as demais comissões que têm também autoridades para serem sabatinadas irão fazer também um esforço concentrado para que na terça tarde, quarta tarde, quinta e sexta, a gente possa esgotar toda essa questão. O importante nesse quesito é a consciência que já está plantada na cabeça dos parlamentares, principalmente aqueles que têm aí uma sensibilidade maior no que tange às questões da saúde, da importância da inserção do segmento saúde. Eu acho que isso não tem mais volta. Vocês fizeram um trabalho realmente muito bem feito, conscientizando a todos nós, e desdobramentos disso foram as recomendações enviadas para as autoridades competentes, e mais do que isso, aquele pé de ouvido no parlamentar que vai acabar te ajudando para fazer com que isso vire uma realidade. O Pedro Westphalen sabe muito bem como que isso funciona. De tal sorte que essa semana, do dia 21 ao 25, essas questões já estarão exauridas ao meu ponto de vista, porque será feito um esforço concentrado, mesmo aqueles parlamentares de risco, pela idade, por comorbidade, eles terão uma possibilidade de acompanhar as sabatinas da forma remota, porém, as votações eles poderão se dirigir no sistema drive-thru. Até isso foi idealizado lá para que ele possa fazer essas votações em períodos pré-estabelecidos. Basicamente era isso. Muito obrigado, Breno. Muito bem. Então eu passo a palavra para formular um questionamento ao nosso Jorge Trigueiro, os seus comentários e questionamentos aos nossos parlamentares, por favor. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Breno, participar desse debate tão importante. Fica difícil, depois da exposição do deputado Pedro, do senador Nelsinho, das palavras do moderador, José, como sempre brilhante, e as colocações de Breno, em que nós devemos reconhecer realmente o papel muito importante do Congresso Nacional
nessa pandemia. E aí, como querer fazer algumas considerações em relação à participação do Congresso e perguntar aos dois parlamentares em relação ao que é que o Congresso está pensando realmente no novo sistema de saúde do Brasil. Nós sabemos que o SUS está praticamente consolidado, foi dito e comprovada a grande participação do Sistema Único de Saúde no combate à pandemia, mas sabemos que ainda falta muito para ele fazer jus ao seu projeto de equidade, de centralização e atendimento das regiões, principalmente aquelas mais afastadas da capital. Talvez seja bom até rememorar a história, desde 1978, onde existiu o Ministério da Previdência e Assistência Social, e através do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência, que era conjunto, já existia uma legislação que era o Plano de Pronta Atenção, o PPA, onde havia praticamente o objetivo de universalizar o atendimento através da contratualização, tanto do Ministério da Saúde, principalmente naquela ocasião, os estados, os municípios, as entidades beneficentes, as entidades de ensino, até os próprios sindicatos. Eu lembro que aqui no Recife, os sindicatos bancários, os sindicatos comerciais faziam atendimento médico que era ressarcido pelo Ministério da Saúde. Aí foram surgindo as empresas de medicina de grupo e também praticamente havia uma universalização, havia aquele critério de você fazer um atendimento sem reembolsar pelo limite de uma tabela fixa determinada. Sabemos que os custos hoje de uma entidade filantrópica é remunerado por uma vez a tabela SUS, as organizações sociais até 4 vezes, e sabe que o custo de um hospital público chega até 8, 15 vezes mais do que é remunerado pela tabela SUS. E os hospitais privados praticamente ficaram isolados desse sistema único de saúde complementar. E existe a medicina suplementar, sabendo do seu papel relevante, mas o deputado Pedro falou aí que existe, pelo que eu entendi, um projeto de lei para que haja uma troca de serviços por uma reciprocidade fiscal. Aqui em Pernambuco mesmo, fizemos um levantamento em 2018, tínhamos mais de 35 mil cirurgias represadas, cirurgias de pequeno e médio porte. Na cidade do Recife, 17 mil. Fizemos um projeto aqui também para fazer essa reciprocidade com o ISS, no caso da capital, e não fomos atendidos. O deputado Pedro falou, conseguiu, através de projetos de lei, que as entidades filantrópicas não precisassem atingir aquela meta e fosse dada aquela verba que eles teriam que ter. Mas os hospitais privados ficaram vazios. Nós não ficamos com metas. Não tivemos acesso aos financiamentos dos bancos estatais. Então, nós estamos nessa dificuldade. Eu acho que o momento seria de repensar, fazer a universalização e a opção dos hospitais privados que não sejam filantrópicos, que não sejam beneficentes, que não sejam organizações sociais, participar do sistema único de saúde. Então, essa é a minha grande preocupação. Sabemos que, como o José disse no início, os determinantes sociais, se não forem resolvidos, a questão da acessibilidade, mobilidade, esgotamento sanitário, que o marco regulatório de saneamento está aí, não vamos ter essa acessibilidade, não vamos ter esse acesso ao sistema de saúde. Fala-se em telemedicina. Aí eu aproveito a pergunta, como está no Congresso a questão da contratualização das empresas que vão fazer o 5G? É a chinesa, é a americana, como vai chegar essa telemedicina no interior? É fácil se falar em telemedicina. Aqui em Pernambuco mesmo nós temos três robôs, 120 tomógrafos, mais de 70 ressonância magnética. Mas os grotões, como nós chamamos aqui, como é que esse povo vai participar e ter essa acessibilidade? Então, eu queria saber dos ilustres parlamentares a questão, como estão pensando nesse novo sistema de saúde do Brasil que possa ser fortalecido com a participação das entidades privadas. Muito bom questionamento, Trigueiros. Eu passo a palavra inicialmente ao deputado Westphalen, em seguida ao senador Nelson Trade. Abrindo o seu som, por favor, deputado, o seu som deve estar fechado. Estava mesmo. Jorge, em relação à lei de minha autoria, oriundo do PL 805, para os hospitais
filantrópicos, é porque já era um financiamento orçamentado, já estava orçamentado no Ministério da Saúde. Lei de um parágrafo só, 2 porque eu vi uma emenda. Então, era a chave para quem conhece o sistema. E foi o que salvou 2 hospitais. Para os hospitais privados, eu fiz um projeto de lei 17/12/2020 que não avançou, lamentavelmente, que era fazer as operadoras, Unimed e planos de saúde, pagar aos hospitais privados a média dos últimos 12 meses de 70% a 100%, e depois isso seria pago por os hospitais, seria retribuído a essas operadoras depois de passar da pandemia. Era uma maneira de fazer um equilíbrio nesse processo. Lamentavelmente, esse processo não teve regime de urgência e não foi votado, mas a solução estava para os dois. Estava para o privado também, porque o Conselho de extremamente importante foi quem mais sofreu. O 5413, que é o projeto de recuperação das dívidas federais, dos hospitais, é para privados e públicos, não é só para os filantrópicos, é para os privados também. Então, o Albert Einstein, em São Paulo, se tiver dívida pública, ele vai ter o SUSIM e vai abater esse débito com os serviços prestados. Aí você tem aquele custo fixo que vai te facilitar esse pagamento. 90% em serviço e 10% para pagar em 15 anos com 2 anos de carência. Então, isso está previsto. O novo modelo de saúde assistencial, porque nós temos um sistema tripartite, com atribuições do município, e aí nós precisamos mudar o pacto federativo, para o município poder utilizar melhor essa verba. Nós temos atribuições do Estado e da Federação. No meu entendimento, da área assistencial tem que ser pela qualidade da entrega do hospital. Você tem que recuperar pelo desempenho do hospital. Se você tem um paciente que entra no hospital com um trauma e ele sai vivo e recuperado, ele tem que ser reconhecido por isso. E pagar o que efetivamente gastou. É isso. É isso que tem que ser feito. É um novo sistema. Estou simplificando o processo aqui. É um novo sistema que tem que ser todo repensado. Porque e aí volto de novo, José, no treinamento pessoal. Aí vem na educação lá no primário. O nosso sistema de educação talvez seja o responsável por tudo isso. A não compreensão das pessoas a respeito dos seus direitos, porque nós temos uma educação extremamente deficiente, um magistério extremamente deficiente, lamentavelmente. Nós estamos alfabetizando as pessoas de maneira equivocada, começa aí o processo e as desigualdades iniciam por aí, terminam lá na ponta. Então, esse processo passa por uma mudança total na educação desse país, no foco da educação desse país, para que as coisas possam encaminhar e andar. Agora, o sistema de saúde tem que ser baseado na qualificação do pessoal para que a entrega do serviço seja de qualidade. Muito bom. Senador Nelsinho Trade, por favor. José, Jorge, demais participantes, meu colega Pedro Westphalen, Breno, indiscutivelmente, nesse ano que se avizinha, esse processo da entrada do 5G no nosso país vai ser um dos temas mais importantes a serem debatidos pelo Congresso e pela sociedade. Nós sabemos o que isso significa. A minha comissão, que é de Relações Exteriores e Defesa Nacional, já fez algumas reuniões em caráter reservado, como o próprio regimento diz, para poder ouvir as autoridades que estão mexendo nessa questão. Não envolve apenas e tão somente a possibilidade de disseminação dessa rede logística pelo nosso país, mas também a questão da própria soberania nacional, que deverá, na minha avaliação, ser preservada no sentido da exposição que esses dados haverão de ter a partir do momento que essa ou aquela empresa for a detentora de vencer o processo licitatório. Concomitante com essa questão, eu entendo que essa rede de saúde que a gente, de uma forma ou de outra, nós já temos ela estabelecida no nosso país, que é a rede de saúde do SUS, ela proporcionará
para que grandes avanços poderão ser implementados a partir do momento que essas questões tecnológicas avançarem. Eu entendo que das coisas boas que a gente tem que tirar desse isolamento, desse confinamento, esse sistema remoto de comunicação, de avaliação, ele veio para ficar. Antes disso, como eu já tinha dito anteriormente, nós fizemos uma audiência pública, já tem vários lugares no nosso país que existe um certo avanço na questão da telemedicina. O indivíduo faz uma ressonância, uma tomografia num estado e o laudo é dado numa matriz em São Paulo, num grande centro desse. Mas eu sou de uma escola daquelas que aprendi, e isso é uma bíblia para mim, que a relação médico-paciente e a clínica que o paciente apresenta junto a uma consulta com o profissional, ela é soberana. Eu tinha, né, ele já faleceu, um professor de clínica médica que obrigava a gente a ler Agatha Christie para poder desenvolver a sensibilidade de descobrir quem foi o assassino. Porque ele costumava dizer o seguinte, que a doença que está escondida no corpo, você tem que funcionar como um detetive para poder identificá-la e aplicar o tratamento certo. Então, ele mandava a gente ficar lendo esses livros para poder aguçar esse senso de sensibilidade. Então, apesar desse avanço estar aí na nossa porta, e a gente não ter como voltar atrás, essa é a minha avaliação, mais ou menos igual a esse aparelho, que a questão de uns anos para trás, a mais a gente ia imaginar que isso viria para ficar e se instalar nas nossas vidas como instalou, eu penso que a telemedicina é algo que também vai dar um upgrade muito significativo na melhoria das ações de saúde no nosso país. Concomitante a isso, e para que isso dê certo, a gente precisa realmente ter, num país grande como o nosso, continental como o nosso, essa rede logística devidamente acessível a todos. José, eu não posso perder a oportunidade. Claro, presidente. O gancho aí do senador, porque ele foi preciso nesse momento com relação ao que a Confederação pensa sobre a telesaúde, sobre a telemedicina. O atendimento remoto não pode se tornar compulsório, nunca por razões de ordem econômica ou empresarial. Esse é um cuidado que nós estamos num fórum representado por médicos só aqui, e aí a gente começa a perceber movimentos de tentar o que se chama tal da uberização da profissão, do profissional da saúde, por ordens econômicas. Então, alguns atores do sistema muito empenhados em aprovar aquilo que é fundamental. A pandemia deixou muito claro que a telemedicina é fundamental para esse país, como é reconhecido por todos nós aqui, mas sempre com o cuidado de não tirar a autonomia do médico e oferecer. Porque nós estamos falando assim, se nós estamos aqui, eu estou aqui em Belém do Pará, e cercado de regiões de difícil acesso, onde não tem um médico, onde tem populações indígenas, onde a medicina que é necessária com qualidade não chega. Só que isto não pode ser utilizado para outras formas e tirar, se houver a opção do usuário, do paciente, e a possibilidade dele ser tratado presencialmente, essa tem que estar sendo a peça e o tratamento fundamental e prioritário e não transformar isso em reduções ou preocupações de ordem econômica apenas. Era apenas esse comentário, porque eu não poderia perder a fala do senador, que é perfeita. E eu estou totalmente de acordo, Breno, também. Eu penso que a telemedicina não é uma ferramenta tecnológica. A telemedicina é um método de atenção que cuida da medicina conectada, ou seja, você vai ter o médico sempre presente, ele sendo suportado
por inteligência artificial, pelos os algoritmos que estão sendo construídos, para uma melhor tomada de decisão. Totalmente de acordo com você que a venda, como já está acontecendo no Brasil inteiro, venda de teleconsultas com consultas populares, isto é absolutamente fora do propósito que todos nós nesta mesa aqui defendemos as boas práticas da medicina, que inclua, da mesma forma que a medicina baseada em evidência, a medicina baseada em telemedicina também. Mas a tomada de decisão, no meu entendimento, também tem que ser sempre com a presença do médico. Não faz sentido, por um exemplo, um país como o nosso, com 5.000 e tantos municípios, que somente 600 municípios no Brasil tenham dermatologistas. Somente 600 e poucos municípios têm dermatologista. Aí no seu querido Pará, onde eu tive na época de estudante, fiquei lá em Óbidos e Oriximiná, lá não tinha, e não sei nem se tem ainda. Já tem dermatologista, provavelmente não tem. Nada impede que um profissional de saúde local possa ver uma lesão de pele de um paciente e transmitir para um colega especializado, numa central de telediagnóstico, se aquela lesão é um melanoma, se é uma perebinha comum, para que ele possa tomar melhor atitude em defesa do paciente. O que nós temos que responder como profissional de saúde, tudo que se propõe no Congresso Nacional ou em qualquer local, no quesito saúde, isso atende ao interesse do nosso cliente? Quem é o nosso cliente? É o povo, a população. Se atende ao interesse dele, vamos em frente. Se atende somente ao interesse econômico do empresário, que quer executar aquilo ali, não faz parte das políticas públicas. Ele pode vender o que ele quiser. Nós vivemos num país livre, mas não faz parte de políticas públicas. Eu queria encaminhar uma pergunta ao nosso senador. Só metendo a colher um pouquinho nesse tema, que é um tema muito importante, e aproveitando a entrada do Breno, e eu agradeço a ele o prestígio que nos dá de participar desse evento, como reconhecimento, como ele disse, e é aí que o senador Nelson Trade falou a importância de, neste momento, nós participarmos de um processo que não tem volta, para regulamentá-lo de maneira adequada, humanizado, qualificado e não mercantilizado, que é o que está acontecendo. Eu já recebi 3, 4 pessoas querendo fazer telemedicina, se organizando sem nenhuma qualificação, sem nenhuma capacidade de fazer, e vai oferecer consulta de R$10, sem nenhuma qualidade. Então, só, mais uma vez, manifestar a importância do parlamento e que é lá que, nessa conversa de pé de orelha, se sensibiliza aqueles que não têm conhecimento. Os parlamentares não têm a obrigação de conhecer tudo. Eu faço lá municipalismo e saúde e pronto. E deu, é isso que eu faço. Mas eu tenho que ser informado dos temas do setor primário, dos temas da economia, para poder, quando votar em igualdade de condições com os que votam conhecendo. Obrigado. Desculpe a intervenção. Não, deputado. Perfeito, perfeito. Eu queria encaminhar, então, ao senhor e ao nosso deputado, ao nosso senador Nelson Trade, uma questão que permeia sempre as preocupações de todos do setor saúde, que todos defendem a integração dos sistemas de saúde brasileiros, que são totalmente desintegrados. E, frequentemente, eu falo, se eu trabalho numa empresa que me oferece um plano de saúde empresarial, e ali trabalho durante 10 anos, eu vou ao médico do meu plano de saúde durante 10 anos, e após 10 anos eu perdi aquele emprego por qualquer razão, eu vou para o SUS, onde eu fico ali 1 ano desempregado sendo atendido no SUS, aí consigo um novo emprego, vou para um outro emprego com um outro plano de saúde. Eu perco todo o meu histórico médico dos 10 anos do primeiro emprego, eu perco todo o histórico médico do meu 1 ano no sistema público e começo tudo de novo no novo plano de saúde com o novo médico, repetindo todos os exames, todas as histórias. Nós não conseguimos, se a gente não consegue integrar o sistema público e privado no geral, pelo menos na base, na informação, que reduza o desperdício, as redundâncias, otimize o que nós temos já feito e instalado, seria possível. Como essa iniciativa não tem sido tomada por nós,
do setor público e do privado fora do Congresso Nacional, os senhores acham que já seria a hora do Congresso Nacional discutir a integração do setor público e privado a partir da informação, que esta informação é fundamental, que a gente tenha uma base de dados hoje, com esses big data que existem aí, a Receita Federal tem lá o dele que sabe da nossa vida de uma forma total e bastante, e está lá confidencialmente guardado. Nós teríamos que construir na saúde um big data desses, embarcar tecnologia de inteligência artificial para facilitar a tomada de decisão e se gaste menos, errando menos com os gastos e os desperdícios na saúde. Está na hora do Congresso entrar nisso, senador Nelson? Fazer algumas agendas minhas aqui. Com certeza. Eu penso que até passou da hora, né? Nós tínhamos que estar realmente com isso bem mais focado no nosso radar, mas eu entendo que ainda é tempo. O importante é a gente poder trabalhar em conjunto, as entidades representativas, os colegas que não só se preocupam com o seu dia a dia, com o seu labor, que já é estafante, mas também numa contribuição para um sistema de saúde melhor. E eu quero estender aí o nosso gabinete com a nossa assessoria para a gente poder avançar nessa questão. Eu sou plenamente de acordo com tudo isso que você, Josias, de uma forma muito feliz colocou, e eu penso que grande parte ali das cabeças novas do Senado, que ali houve uma renovação de 85%, eles também comungam com essa questão. Então, vamos juntos e quero aqui, a quatro mãos, desenvolver essa questão com vocês. Muito bom, muito bom. Deputado Pedro Westphalen, está na hora da Câmara dos Deputados entrar nessa questão da integração da informação no sistema de saúde brasileiro? Claro que está e vai entrar, eu não tenho dúvida nenhuma disso aí, até porque a gente vai fazer entrar. A gente vai fazer, vamos puxar o tema para discussão. Aí está a frente parlamentar Medtech, que eu estou implementando justamente para discutir esses temas, e um deles é da integração. Existe culturalmente no Brasil, também por parte do paciente, alguns costumes que nós temos que tirar. Eu fui médico de posição por opção, sou pós-graduado em administração, fiz cirurgia vascular, fiz transplantes, fiz partos, mas atendi posição por opção. E se tu vai atender um paciente de posição de não pedir o exame de urina ou de sangue, tem um mau médico. E aí ele sai desse posto e vai para outro posto da mesma cidade e faz o mesmo exame e não tem nenhuma integração entre os postos. Isso é aumento de custo. Claro. Reduz em 30% do custo se houvesse a integração de informações. Se tiver uma carteirinha de tipo CPF com todos os seus dados desde o início da tua vida, e tem alguns municípios que fizeram isso aí, você tem uma economia imensa e pode realmente direcionar recursos para a área assistencial. Perfeito. Essa integração é extremamente necessária. E com os instrumentos que existem tecnológicos a serviço da medicina, e essa é a finalidade da Frente Parlamentar Medtech, que eu estou tentando colher assinaturas para poder formatá-la, é fazer com que esses temas venham à discussão no Congresso Nacional, porque é aí que as coisas acontecem. Mas não tenho a menor dúvida que essa integração ela já passou do ponto, mas ela tem hoje um caldo cultural para poder se desenvolver no Parlamento, sem dúvida nenhuma. Já existe esse apelo, não é? Muito bem, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso encontro. Eu queria passar a palavra para o nosso Jorge Trigueiro, para que ele pudesse, nas suas manifestações finais, formular algum questionamento que ainda deseje, para que o nosso grande presidente, Breno Monteiro, em seguida, possa fazer a conclusão e o fechamento desse nosso belíssimo encontro de hoje. Por favor, Jorge Trigueiro. A grande vantagem e o legado dessa pandemia foram essas lives, como costumam dizer, porque estamos participando, tendo a oportunidade de estar adquirindo conhecimentos cada vez mais que você participa de um evento como esse, e no todo, o próprio Congresso da FENAES abordou temas muito importantes para a nossa capacitação, formação. Eu não me canso de estar ouvindo novos conhecimentos,
Descobrimos também o legado da participação dos mestres parlamentares nessa pandemia, sempre lutando com aquele mesmo princípio da defesa da sociedade, comprometido com o paciente. Então, isso me deixa muito feliz. A grande preocupação que eu tenho, só para finalizar, se houver tempo, seria a determinação da implantação realmente da LGPD para pequenos e médios hospitais cumprir, embora sabemos que a penalização só veio ocorrer talvez no próximo ano, mas a dificuldade é muito grande de fazer a implantação de uma lei e não sei por que não prorrogar até 2021. Mas já estava sendo prorrogado, e realmente a gente não ia chegar. Mas a medicina, a saúde, ela já tem uma proteção de dados pelo próprio sigilo profissional. Queria só fazer essa colocação final, mas finalizando minha participação, agradecer mais uma vez, parabenizar a FENESP por grande evento e aos nossos colegas médicos e, eventualmente, parlamentares que estão aí defendendo a saúde do povo brasileiro. Muito obrigado e boa noite. Deputado Westphalen, algum comentário sobre a LGPD? O senhor já comentou? Não, alguma coisa eu acho que ela vem em bom momento. Eu fiz uma emenda para que ela fosse implementada o ano que vem, mais um ano para nós nos prepararmos bem para poder não ter problemas, até porque a legislação prevê punições severas para quem não puder fazer, realmente se adequar ao momento atual. Senador Nelsinho, algum comentário adicional sobre o LGPD? Não, eu me julgo por satisfeito e, mais uma vez, reitero que eu tenho agora já um compromisso numa outra agenda, a satisfação de poder participar de um seleto grupo como esse e deixo, mais uma vez, o nosso gabinete à total disposição de vocês, porque isso me engrandece, faz parte do meu sentimento, trabalhar na área da saúde. É o dom que eu tenho, sou médico e quero realmente marcar minha passagem no Senado com uma atuação bastante forte nessa área. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Muito obrigado, senador Nelson Trade. Presidente Breno Monteiro, a palavra é sua para o encerramento desse nosso encontro. Muito obrigado pela gentileza do convite para que eu fosse o moderador. Realmente foi um encontro primoroso. E eu aprendi demais com todos vocês, e muito particularmente com os nossos parlamentares. José, muito obrigado pela sua sempre competência. Eu não posso terminar sem agradecer em nome dos pelo menos 2.200 hospitais que tiveram a oportunidade de passar, que atendem o SUS, atendem a população pobre, que estão instalados em municípios de população pequena, são hospitais de pequeno porte, e que sobreviveram graças à iniciativa do deputado Pedro Westphalen. A lei foi fundamental para que a gente pudesse salvar. Nós não conseguimos salvar, ao longo dos últimos 10 anos, 2.000 hospitais que fecharam nesse país. 34 mil leitos hospitais fechados. Mas a sua iniciativa salvou dezenas, centenas, talvez milhares deles, nesse momento, com um projeto só de defesa. Então, precisa isso ficar claro, esclarecido. E não são só hospitais, nós estamos falando de entidades filantrópicas que têm benevolência, que tem pessoas que cuidam com muito carinho da saúde e que geram mais de 2,2 milhões de empregos. Então, ao fazer isto, o senhor salvou milhares de empregos. O senhor salvou a renda de milhares de pessoas. Então, o nosso muito obrigado do setor de saúde ao seu trabalho, e que será fundamental. O trabalho não para. A gente não falou agora, nesse momento, sobre a reforma tributária que vem aí, em que passará pelas duas casas, e o papel dos senhores nossos parlamentares será fundamental na defesa de se criar um sistema tributário mais justo, um sistema tributário mais simplificado, que dê mais segurança jurídica, mas também que não traga consequências graves para aquilo que a população deseja, ela anseia ter cada vez melhor, aquilo que o poder público não consegue entregar. Então, através do seu plano de saúde ou de uma escola privada, nós não podemos deixar que uma reforma tributária venha atingir setores essenciais da vida do cidadão. Então, muito obrigado, e foi
foi um momento de homenagear 2 parlamentares fundamentais para o setor. Nosso muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Deputado Westphalen, não sei se gostaria ainda de alguma coisa a mais, se não, muito obrigado aos senhores todos. Não, depois do que o Breno falou, como falou, eu não posso deixar aqui de me emocionar e de agradecer ao Breno o exagero das palavras de um amigo. Mas realmente isso foi construído por ele também. Nós construímos essa lei juntos, mas ela teve realmente essa coletiva, efetividade que eu espero que as nossas leis tenham daqui para frente. Efetividade. Muito bom. Muito obrigado, bom. Muito obrigado a todos, que tenham um bom fim de semana, fiquem com saúde, fiquem bem e em paz. Um abraço e um bom fim de semana. Muito obrigado a todos. Deputado Westphalen, a gente agradece aqui a participação de todos os nossos painelistas. Agradecemos ao doutor Josier Vilar, que fez a mediação desse painel, e também do senador Nelsinho Trade, do deputado Pedro Westphalen, do doutor Breno, doutor George Trigueiro e, mais uma vez, ao nosso mediador Josier, que conduziu esse que foi o nosso último painel desse último dia do Congresso Brasileiro FENAES.